Olá a todos, sejam bem-vindos ao quinto episódio do Rate of Science. O meu nome é Nuno Valente e sou estudante de mestrado integrado em Engenharia Física, na Universidade de Aveiro. Tenho o prazer de estar acompanhado pela professora Susana Brás, que aceitou o convite para me acompanhar nesta entrevista da MBS, Student Chapter da Universidade de Aveiro. Primeiro de tudo, obrigado por ter aceito este desafio. Então, começando por apresentar a nossa convidada, a professora Susana Brás, que tirou a licenciatura em Matemática Aplicada à Tecnologia na Universidade do Porto e doutorou-se em Ciências Biomédicas pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, também no Porto. Durante o seu doutoramento estudou questões associadas aos processos de anestesia e o seu impacto na atividade elétrica do cérebro, assim como o uso de softwares para simulação dos efeitos anestésicos. Então, como se sabe, a ciência de dados é especialmente importante na área biomédica, uma vez que torna mais eficaz a atribuição de sintomas a uma determinada doença, conseguida através da análise e organização de uma grande quantidade de dados anteriormente recolhidos por diversos dispositivos. Assim, a nossa primeira pergunta recai nos projetos de investigação que a professora tem vindo a desenvolver. Ou seja, gostaríamos de saber mais sobre o que tem feito no âmbito da ciência de dados e como é que é a investigação desta temática em Portugal. Bom dia. Antes de mais, queria agradecer o convite para poder conversar aqui um bocadinho convosco e falar um pouco daquilo que eu, a minha equipa aqui na Universidade de Aveiro, temos estado a desenvolver. Focando um pouco na pergunta, a ciência de dados em Portugal segue a tendência do mundo. Está em franco desenvolvimento, está a crescer. Neste momento já estamos a lidar com questões de um nível de abstração completamente diferente, já estamos a lidar com questões muito mais estruturadas para responder a alguns dos desafios que a ciência de dados tem trazido no nosso dia-a-dia. A ciência de dados tem um potencial muito grande. O desenvolvimento de metodologias que permitam encontrar padrões, que se adaptem às necessidades, vão ter um grande impacto do ponto de vista diagnóstico, e aqui já focando um pouco na parte biomédica. Os padrões que nós conseguimos encontrar associados a uma patologia, os padrões que nós conseguimos encontrar associados a uma determinada terapêutica, conseguem ajudar na tomada de decisão por parte do clínico e no ajuste das necessidades que existem a cada pessoa. Aqui, quando eu falo de ajuste, a ciência de dados também nos ajuda muito a perceber características individuais e não só padrões gerais. Muitas vezes nós temos que nos adaptar às necessidades individuais e a ciência de dados permite que nós encontremos essas singularidades e consigamos adaptar-nos a essas singularidades. Eu, em particular, o Nuno já falou aquilo que eu fiz no doutoramento e foi estar a estudar a parte anestésica, estudar a inconsciência e como é que o fármaco se distribui no corpo de maneira a provocar um grau de inconsciência que permita que uma cirurgia decorra de forma estável. Neste momento estou numa área bastante diferente. Neste momento eu e a minha equipa temos estado a trabalhar na área da computação afetiva. A ideia é nós tentarmos perceber a pessoa, perceber as necessidades da pessoa e desta forma conseguir adaptar sistemas. E os sistemas podem ser inúmeras coisas. Pode ser a adaptação de um jogo e a interação com o jogo. Pode ser uma casa que se adapte ao que a pessoa precisa, mas também pode ser, por exemplo, a parte clínica. Há estudos, e ainda há dias vi uma entrevista de um professor de imunologia a dizer que há uma grande relação entre o estado psicológico e o sistema imunitário, por causa das hormonas que são produzidas, e por isso também há um grande interesse em nós conseguirmos perceber a pessoa, de maneira a conseguirmos ajudá-la a gerir todas as suas emoções, todo o seu estado psicológico, de maneira a auxiliar. Não vamos curar uma determinada doença, isto se estivermos a falar sem ser doenças mentais, mas vamos estar a auxiliar a ter um melhor desfecho. Na parte da saúde mental, é direta a percepção de onde é que a computação afetiva pode ajudar. A computação afetiva tem esta parte da aplicação, que é, do meu ponto de vista, interessante. Eu sempre achei muito interessante estudar o corpo humano e estudar como é que ele responde.
mas também traz muitos desafios do ponto de vista de desenvolvimento e implementação. Temos um desbalanceamento de classes muito grande, que implica que nós encontremos estratégias que permitam uma tomada de decisão justa. Queremos que os nossos métodos sejam explicáveis para conseguirmos perceber o que é que está a acontecer e de que maneira é que nós podemos intervir. Lidamos com a privacidade e proteção de dados, que são dados muito sensíveis, por isso é uma área que os projetos que neste momento temos a correr são uma área que trazem desafios grandes e por isso é uma área que para nós tem sido muito interessante de estar a desenvolver e esperemos continuar a desenvolver nos próximos anos. Então a minha próxima pergunta vem nesse sentido. Quais é que serão os principais desafios que poderão acontecer nos próximos anos? Sendo que esta é uma área, como a professora referiu, que está em constante desenvolvimento para todos os lados da saúde humana e não só, quais são os principais desafios? A parte da ciência de dados e o estudo dos dados, e aqui vamos ter a parte de ciência, os dados sempre existiram, os dados sempre foram estudados, não foram, se calhar foi estudados da forma como hoje nós os estudamos, porque eu acho que não se lhe dava tanto valor quanto nós damos hoje, porque aquilo que já se percebeu foi que se nós conseguirmos perceber um padrão de consumo, se nós conseguirmos perceber um padrão de utilização, vamos conseguir direcionar campanhas de marketing, vamos conseguir direcionar, encontrar nichos de mercado e trabalhar esse nicho de mercado. E por isso o que aconteceu, a meu ver, é que houve um desenvolvimento da ciência de dados em paralelo com outras áreas que são subjacentes. Os principais desafios com este desenvolvimento todo, a meu ver, vêm. Uma das linhas é a explicabilidade dos modelos. Nós sabemos que há modelos que não são facilmente perceptíveis, não são facilmente explicáveis, e a verdade é que nós, para tomarmos decisão com base nos dados, e uma vez que grande parte destes modelos estão associados a sistemas de apoio à decisão, nós temos que garantir que esta decisão se consegue ser explicada. E por isso, acho que a explicabilidade, que é algo que já estamos a trabalhar, e a interpretabilidade dos modelos é algo que já se está a trabalhar muito, mas vai continuar a ser um desafio. Outro desafio grande, a meu ver, é a parte de o responsible AI, que é também a tomada de decisão justa. Não é? Se nós temos isto num sistema de tomada de decisão, eu tenho a palavra final, mas eu estou-me a apoiar em algo que me dá uma sugestão. É importante que essa sugestão seja suficientemente justa e eu tenha garantias de que ela é justa. Por isso, toda esta parte eu diria que nós já estamos num nível diferente de desafios. É claro que vamos continuar a trabalhar em modelos mais eficientes, porque isto também depois vai ajudar a que se tornem a tomada de decisão mais justa, criar uns modelos mais robustos, mas acho que estamos noutro nível, já estamos no nível de como é que eu vou operacionalizar todos estes modelos, como é que os vou tornar usáveis no dia-a-dia, de maneira a que tenhamos garantias de que eles efetivamente estão a auxiliar na tomada de decisão de forma justa e de forma responsável, digamos assim. Ok. Sem ser... é também na área da engenharia biomédica que a ciência de dados é muito importante, como se sabe. Deste modo, esta é uma questão que nós costumamos colocar de forma recorrente. Qual é o impacto dos engenheiros biomédicos que podem ter na ciência de dados e qual é o seu principal papel nesta área? O engenheiro biomédico é caracterizado por ser muito versátil, certo? É alguém que na sua formação base vai tocar várias áreas. Vai estudar física, vai estudar química, vai estudar matemática, vai estudar informática, vai estudar eletrónica e vai estudar também a parte clínica. Esta versatilidade dá ao engenheiro biomédico uma chave que muitas outras formações não têm. Quando falamos de dados, uma das coisas essenciais é que seja percebido o âmbito do problema, que se consiga entender o problema em si. Por isso, o engenheiro biomédico, neste ponto, está em vantagem, porque consegue perceber o corpo humano, consegue perceber a área clínica, consegue comunicar com um clínico, porque tem essas ferramentas. E por isso,
o desenho do modelo, a escolha das variáveis, a forma como eu vou interpretar essas variáveis, está muito mais facilitado para o engenheiro biomédico quando está a construir um sistema de ciência de dados, uma avaliação de um processo clínico, por exemplo, porque consegue ter entendimento sobre esse processo. O entender-se os dados, o entender-se o problema, o entender-se o sistema é essencial quando estamos a falar de ciência de dados. Ok. A professora referiu aí o lado clínico. Gostaria de saber o que é que se tem feito nesta área e o que é que se teria a fazer para ter mais proveito da ciência de dados nesta área em si. A área clínica tem avançado muito e a ciência de dados tem estado aliada. A grande dificuldade é ser uma área muito sensível. É sensível porque os dados são privados. A nível ético também deve haver limitações. Sim. Temos a nível ético temos limitações, mas também temos limitações a nível de proteção de dados. Porque, ok, eu tenho estes dados, estou a estudar um caso clínico e tenho vários eletrocardiogramas, imaginemos, de várias pessoas com uma determinada patologia. Ok, eu estou a estudar esta patologia em particular, mas um eletrocardiograma tem muitas outras informações. E nós temos que garantir que esses dados estão devidamente protegidos de maneira a que ninguém possa fazer uso deles de forma ilícita. Por isso, aqui na parte de tudo o que é ética e proteção de dados, quando estamos a falar da clínica, tem ainda mais ênfase do que outros dados, porque são realmente sensíveis, têm informação que muitas vezes nós nem nos lembramos à primeira, mas que podem comprometer terceiros. Eu acho que na parte clínica nós teremos sistemas de apoio à decisão. O clínico terá sempre que ter uma decisão final, precisamente por os dados serem altamente sensíveis. O diagnóstico pode ser auxiliado e deve ser auxiliado, porque vai tornar mais robusta e mais rápida a tomada de decisão. Sistemas automáticos de tomada de decisão, já há alguns, mas depende da área clínica em particular. Por exemplo, sistemas que façam avaliação de imagem médica e que consigam salientar singularidades e possíveis lesões, já temos sistemas desses a serem usados. E o clínico depois avalia se efetivamente é uma lesão ou não é uma lesão. Sistemas de avaliação de lesões na pele, sinais ou manchas, se elas podem ou não estar associadas a um tumor, a cancro da pele. Temos já sistemas desses que estão a auxiliar a tomada de decisão. Na anestesia, como tu falaste há pouco, também há sistemas que conseguem avaliar o nível de inconsciência, baseado no sinal cerebral, e sugerir se a dose de fármaco está adequada ou não, e se devemos ou não fazer um ajuste. Claro que é sempre o clínico que diz ok, sim, ok, não, mas isto já torna mais simples, já torna mais fácil conseguir ter uma visão mais global. E eu acho que a ciência de dados entra por aqui e entra também naquilo que falamos ainda há bocadinho da personalização. Estudar individualmente a pessoa e ajustar a terapêutica às necessidades individuais da pessoa. Perceber em detalhe o que é que a pessoa necessita. Por outro lado, ainda temos outra área que é a chamada medicina preventiva. E aí podemos pensar em todos os gadgets que nós temos e ter sistemas que possam auxiliar a pessoa e dizer-lhe, auxiliá-la a tomar a decisão de ter um estilo de vida mais saudável, para conseguir manter um determinado peso, para conseguir manter um determinado ritmo de treino. Parecendo que não, são pequenas coisas que nós podemos fazer, que já é sabido vastamente na literatura, que ter um estilo de vida saudável vai auxiliar a que a nossa saúde seja melhor, sejamos mais saudáveis. E por isso a ciência de dados consegue entrar. Sim. Essa última parte do estilo de forma preventiva, de afetar o estilo de vida da pessoa, é algo mais recente, certo? Depende do que tu consideras. A aplicação da ciência de dados, que a nível evolutivo, nós gostaríamos de saber o que é que a professora acha, como é que tem evoluído a ciência de dados e principalmente como é que tem evoluído a ciência de dados em Portugal. Sim. Nesta parte da preventiva, nós formos a pensar, já há bastante tempo que existiam alguns dispositivos que o que faziam era avaliar a frequência cardíaca, por exemplo, ou frequência respiratória.
certo? Por isso já tínhamos alguns wearables a ser desenvolvidos já há bastante tempo, já pelo menos há uma década atrás, Ok. se calhar mais um bocadinho até. O que é que não era feito? O que não era feito era interpretar e em real time irmos tendo informação sobre o que é que estava a acontecer. Neste momento, se tiveres um smartwatch e fores treinar, e se tu ativares o modo de treino, ele vai-te dizendo, Das informações todas. atingiste um treinamento, estás em esforço extremo, estás em atividade extrema, não estás em atividade extrema, estás em anaeróbia, aeróbia, por aí fora. E isto pode funcionar como um reforço positivo de, ok, já estou aqui completamente estafado, mas vou atingir um índice superior. Ok, o meu objetivo hoje é queimar X calorias e o relógio vai-te mostrando as calorias que estás a gastar. Ou seja, o facto de estar a usar, e aqui está a ciência de dados, que isso sim foi incorporado mais recente, temos algoritmos que até podem não ser extremamente complexos, e ciência de dados não tem que ser só algoritmos complexos, tem que ser a interpretar, tem que ser a extrair informação dos dados que temos. Eles vão tirando em real time a informação daquilo que está a acontecer. E isso funciona. Também funciona o termos uma aplicação que me vai mostrando como é que eu estou a evoluir ao longo de uma semana, como é que eu evoluo ao longo do mês, se eu consegui atingir os meus objetivos de treino ou não. Em termos, eu tenho mais experiência com aplicações da parte de treino, não tanto com a parte alimentar, mas também há aplicações que fazem sugestões de refeições. Refeições essas que conseguem manter um índice calórico mais ajustado, um baixo índice de gorduras, um baixo índice de açúcares e que vai sugerindo, por exemplo, receitas que possam ser interessantes para as pessoas não desmotivarem com uma dieta que estejam a implementar. Ou seja, aqui a ciência de dados está a auxiliar é fazer o reforço positivo para a pessoa manter esse ritmo. Ainda há muita coisa a fazer, porque também pode funcionar com o polo oposto, se alguém começa a desmotivar, pode começar a não querer porque funciona de forma de estímulo negativo, mas aí sim a ciência de dados entrou de uma forma, diria eu, na saúde preventiva. Ok. E em Portugal, o que é que se tem feito a nível de ciência de dados, a nível evolutivo? Qual é a direção que estamos a seguir? Acho que neste momento é difícil nós dissociarmos Portugal do resto do mundo, Ok. estou sincera. Eu acho que nós temos vários nichos a desenvolver, da mesma forma que por todo lado. Neste momento há muita necessidade, e aquilo que já tínhamos falado há pouco, de perceber os modelos, de interpretar os modelos, de operacionalizar os processos, de conseguir ter os processos num sistema e conseguir fazer o ajuste de parâmetros de forma mais simples, fazer uma avaliação dos parâmetros, conseguir que os parâmetros sejam adaptados, que se vão adaptando ao longo do tempo, os parâmetros dos modelos, e isto sem comprometer a execução de um processo completo. Eu diria que neste momento a evolução estará um pouco aqui, neste nível, de operacionalizarmos, de tornarmos a ciência de dados usável de forma mais simples, não é a palavra correta. Acho que é mesmo torná-lo operacionalizável. Por outro lado, temos tudo aquilo que envolve a proteção de dados e tudo o que envolve termos os dados de forma protegida, e aí já estamos a encaixar-nos na segurança. Eu acho que também a evolução da ciência de dados vai estar muito dependente, como tem estado, do desenvolvimento de outras áreas, porque o grande boom que nós tivemos de ciência de dados também esteve muito associado ao desenvolvimento a nível da computação, em que passamos a ter computadores muito mais potentes e conseguimos ter implementações de modelos complexos, de alta complexidade, sem comprometer tempos de execução. Por isso, nós também estamos um pouco dependentes da forma como as coisas forem evoluindo. Em Portugal, tem-se falado muito, e se fizeres uma pesquisa vais encontrar rapidamente projetos na área do Responsible AI. Há pouco tempo foi notícia muito grande de um consórcio, salvo erro, é
técnico, que envolve várias empresas. Envolve, por exemplo, uma empresa da área biomédica que é a Sword. A Sword, sim. Pronto, envolve a Sword, envolve a Empabel, salvo erro, Fidesai, acho eu. Não quero também estar assim a dizer nomes de empresas e depois não ser, mas lembro-me que é um consórcio muito grande, que envolve várias empresas e envolve também a investigação. Este vai ser, sem dúvida, um ponto que vai ter grande desenvolvimento nos próximos anos em Portugal, e não só em Portugal, mas aqui, em particular, vai avançar muito. E depois temos também muitas pessoas a trabalhar e esta área é uma área que também é muito interessante, que é como é que eu posso mascarar os meus dados de maneira a que eles não possam ser usados para reconhecimento das pessoas. A nível Por de exemplo, segurança. Pois. se eu estiver a analisar a íris e o olho da pessoa para avaliar através de imagem médica uma patologia ocular, a íris também pode ser usada para identificação. Pois é. Mas já há estratégias que permitem criar máscaras, que permitem criar codificação sobre os dados, que irão provocar que não seja possível identificar as pessoas. E o mesmo se fala da voz, o mesmo se relaciona com, por exemplo, um sinal fisiológico, como um eletrocardiograma. Ou seja, aqui também há ainda muito trabalho a fazer e também acho que é uma área que vai acabar por ter desenvolvimento, precisamente porque nós precisamos dos dados, mas temos que garantir que eles estão seguros e que não podem re-identificar alguém. Ok. Era mais ou menos isto, os nossos pontos de interesse para esta entrevista e gostaríamos de agradecer pela sua presença. Foi um gosto conhecer e aprender um pouco mais sobre ciência de dados e desejamos-lhe muito sucesso profissional. Muito obrigado obrigada. por ter estado nesta entrevista. Obrigada. Para os nossos ouvintes, obrigado por terem escolhido a nossa companhia. Espero que tenham gostado deste pequeno momento, que tenham conseguido aprender um pouco mais sobre esta área abordada, que tem tanto para se explorar. Até ao próximo episódio.